Olá, você está no MangakaCast, o podcast do Mangaká. Hoje a gente vai falar sobre The Eighth Son, That's Right, que em português é o oitavo filho, só pode ser brincadeira, né? Por que tem esse nome? Porque é muito legal esse anime, tá? O roteiro é bom, mas assim, o roteiro nem é top, bom só. Só que acontece? Nesse anime tem uma coisa que me chamou muito a atenção, que é o seguinte: o nome já diz tudo, né? O rapaz ele é o oitavo filho, mas ele acredita que ele é o primeiro, depois ele acredita que ele é o segundo, aí ele é o terceiro, é o quarto. E o legal é que ele tem uma família que é muito fake. São Sudras e que eles precisam passar que são da nobreza para poder casar com mulheres da nobreza, né? E aí um ou outro consegue. Só que esse menino, obviamente, do anime, ele é um potencial, ele tem um potencial mágico muito grande. E um mago, o melhor mago da região, descobre ele e vira o mentor dele, começa a ensinar ele. Primeiro ponto que eu achei muito interessante para gravar um Mangaka Cast. Primeiro ponto, a humildade em aprender. Nós estamos numa geração onde a arrogância e a preguiça estão dominando de maneira desesperadora. Então, veja que ele teve um mentor. Outra coisa, hoje em dia tem um monte de gente vendendo curso online, mentoria, até é legal. Só que antes de você seguir alguém, eu acho sempre interessante que esse mentor tecnicamente mostre se ele é. O que significa mentor? Significa alguém que passou, homem ou mulher, por alguma coisa e depois te ensina aquilo, como passar por aquela situação. É só isso, não existe outra coisa. Então, se a pessoa falar assim, olha os meus resultados. Os resultados em si não são uma mentoria, não são um mentor. Olha isso. São uma consultoria ou uma aula. O mentor é outra coisa. Mentor é quando a pessoa, ela passa por uma situação. Então, vamos supor, a mulher ela é mentora de mulheres que já tiveram divórcio, porque ela teve um divórcio kármico, e aí ela ensina, ela dá conselhos. E isso sim é mentor. Entendeu? Alguém que já passou por aquilo. Então, um mago que na prática era um grande mago, não na teoria, foi lá e ensinou tudo o que sabia para ele. Aí ele foi crescendo, né? E ele pegou obviamente, uma masmorra, né? Onde tinha um dragão que ninguém conseguia vencer. E ele venceu. O dragão, obviamente, ameaçava o reino. E aí ele se tornou o top, né? No reino, né? Pro rei, né? E isso, aqui, aí vai indo, ele vai fazendo mais coisas, mas aqui tem agora eu vou juntar com os últimos episódios. O que eu quero dizer com isso? Nos últimos episódios, um dos irmãos dele fica com inveja dele, mas muita inveja, e consegue negociar uma flauta, que seria uma flauta, por que eu fiz assim? Que seria uma flauta para invocar dragões, ou seja, esses dragões matariam eles e todo mundo ali. E só ele ia arrumar um jeito de sair correndo, vamos por assim. O ponto é que a flauta não era de invocar dragões, porque a de invocar dragões era muito rara. Enganaram ele na venda e ele comprou uma flauta de rancor. Então toda a depressão, rancor, autoestima, demência, baixa autoestima, né? Foi à tona e suicida a pessoa. Então, veja que interessante. Aí ele vira, obviamente, um monstro, aí eles vencem o monstro, mas mesmo assim ainda ele vira um fantasma e vai matar lá o cara que vendeu a flauta errada para ele. Então, ou seja, aí depois os sacerdotes conseguem lá exorcizar ele. Mas o ponto é o seguinte: essa parte é muito importante, porque depois disso, esse rapaz que era o mago, que era o irmão desse aí, ele vai lá e ainda ganha um título de visconde, porque ele está pensando no povo, ele está sempre pensando no povo. Então, entendeu? Ou seja, ele era um avatar. O que é um avatar? Um avatar é alguém que... A gente tem Mangaka Cast do Avatar. Que pensa nos outros, que pensa em melhorar o mundo de maneira realista. Ou sua cidade, ou o mundo, enfim. Ou sua região. Mas, o país, enfim. Mas o ponto é o seguinte: esse é um avatar, seja homem ou mulher. Então, essa parte é muito interessante porque você vê que essa energia negativa de pecado, né, como no caso inveja e rancor, que seria raiva e inveja, dois pecados, e não deixa de ser preguiça e ganância, né, também, porque ele tem inveja de alguém que era o top da cidade, é porque ele não faz nada para ser o top da cidade, né, ou não faz o suficiente que o outro faz.
já que o outro conseguiu por mérito, né? Então, esse ponto é muito importante, porque a maioria das pessoas hoje em dia caem muito mais nisso do que se imagina, tá? Então eu achei bem interessante, assim, obviamente, o que o autor pensou para o roteiro, porque ele pensou num roteiro que eu gosto muito, que é o roteiro que ensina.